Tô recebendo Paulo Roberto Guedes. Mas não é o Paulo Guedes que foi ministro, né? Esse é o outro Paulo Guedes. Esse é o Paulo Roberto Guedes, o nosso querido Paulinho, que nós conhecemos há muito tempo, secretário-geral do Sindicato dos Empregados do Comércio de Itapema e região. 1º de maio é sexta e é feriado. Sempre se fala muito, se discute muito. E o Paulinho está aqui hoje para conversar um pouquinho, para falar com a classe dos empregados no comércio, não só de Itapema, mas na região, né? Que o sindicato ele engloba Bombinhas e Porto Belo, é isso? Porto Belo e Bombinhas. Porto Belo e Bombinhas. Boa noite, Paulinho. Que bom tê-lo aqui. Boa noite, Tanaka. Boa noite, Lívia. E boa noite. Estamos aí para tirar dúvidas, né? Que essa semana, as últimas 2 semanas aí, o pessoal tem ligado, passado e-mail e questionamentos com relação ao 1º de maio. Certo. Né? Então estamos aí para todo ano tem, porque acho que antigamente nós temos o que hoje? Essas datas, 1º de maio, 25 de dezembro. Só 2 datas. Já foram 3 ou 4, não foram no passado? Já foram mais. Mais, né? Já tinha o feriado estadual, né? Estadual, agora data magna. Isso daí foi retirado. Flexibilizamos, né? Flexibilizou. Isso, permitimos o funcionamento com o condicionamento do pagamento adicional. Hoje, então, é Natal e também o 1º de maio. Exatamente. E o 1º de flexibilizou também, 1º de janeiro, é isso? 1º de janeiro, abertura às 14 horas. 14 horas. Isso. Muito bem. Vamos falar do 1º de maio? Como é que funciona? Hoje também o pessoal já nos perguntou, posso abrir, não pode? Tem alguma exceção, Paulinho? Explica melhor. Então, o comércio é fechado, né? Temos um entendimento que, com relação ao patrão, né? Muitos estabelecimentos pequenos, de pequeno porte, médio porte, que é a família né? Então, levanta-se N questionamentos. Certo. Então, hoje a orientação nossa é assim, quem consta no contrato social da empresa, né? Sócio proprietário ou demais sócios, não tem problema a atividade laboral no dia 1º de maio. O que não pode ter é empregado, tá? Empregado, hipótese alguma. Então, esse é um dos dilemas aí que o pessoal, mas é a família, é a esposa, é o filho, não constando no contrato social. Tá passivo de... Piora a situação, porque daí pode ter um não registrado ali que a multa vai aumentar. Certo. E essas decisões não são de hoje, há algum tempo, né? Elas são realizadas que tipo de mecanismo e se há a participação dos 2 sindicatos, Paulinho? Isso, funciona assim, a assembleia do sindicato profissional, que é o dos empregados, junto aos empregados, né? E o patronal faz a reunião dele, a assembleia dele, junto com os patrões da categoria. Quer dizer, os 2 sindicatos, eles se reúnem separadamente no primeiro momento, com a sua classe, né? Exatamente, cada sindicato vai abranger o seu território, que é Itapema, Porto Belo e Bombinhas, os patrões, o sindicato patronal, e o laboral, que é o profissional, é o nosso, com a categoria dos empregados. Então ali nós deliberamos uma pauta de reivindicações. Certo. Todo ano na data base, que no caso nossa é novembro. Sempre em novembro. Sempre em novembro. Todos os anos. Isso, as assembleias já são em setembro, né? Onde no final das assembleias protocolado junto ao sindicato patronal as demandas da categoria dos empregados. Certo. Aí é onde eles começam as assembleias deles. Certo. Né? E ao término da assembleia patronal, eles começam as rodadas de negociação que aí vocês sentam à mesa para fazer as negociações, né? Isso, geralmente ocorre em outubro. Isso, porque como a vigência da convenção coletiva é até o último dia de outubro, então a gente tem até o final do mês de outubro para fechar a nova convenção coletiva, que entra em vigor em 1º de novembro. Paulinho, isso é em todo o Brasil? Pergunta que muita gente nos faz, em todo o Brasil. Todo o Brasil. Você falou em outubro, novembro, e aí a decisão ela tem que ser até novembro, de todos os anos. Até o final de outubro. Até o final de outubro. O que muda, né? A legislação é a mesma para o Brasil inteiro. As datas base que mudam. Por exemplo, Balneário Camboriú, a data base é agosto. É agosto. Exatamente. Então, cada categoria, às vezes a mesma categoria muda a data base. A nossa específica é novembro. Entendi. E a convenção, ela é soberana até mesmo na lei, ou seja, o que decidem os 2 sindicatos, repito, patronal e laboral, ou seja, empregado e empregadores, ela tem força acima da lei? Sim, o negociado se sobrepõe ao legislado. Então, por exemplo, a questão de abertura de feriado, a questão salarial, a questão de reajuste, tudo
vai pesar sempre a convenção coletiva. Muito bem, estamos recebendo aqui o Paulo Roberto Guedes, o Paulinho, que é secretário-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itapema e região, não é? Vamos falar um pouquinho, a gente fala do 1º de maio, então você já explicou. Quem consta no contrato social não há problema algum, não é isso? Exato. Agora, uma confusão que muita gente fala, quando você fala em comércio, que tipo de comércio abrange o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal? Como é que é? Porque tem gente que confunde, vamos lá, hotéis estão no comércio? Não, como é que é? Não. Funciona assim, ó. Toda empresa constituída na base da Receita Federal, ela tem um KNAI principal, a atividade preponderante dela que ela vai exercer. Então, hoje, o que é comércio varejista ou atacadista ou ambos, cai para nós. Atacadista e varejista cai para o Sindicato dos Empregados do Comércio Itapema e região. Vamos dar um exemplo aqui, vamos lá, lojas de confecções. Lojas de confecções, comércio de medicamentos, que são farmácias, comércio varejista de alimentos, que são supermercado, comércio varejista de ferragens, de loja de departamento, tudo isso, comércio de pescados. Aí, restaurante já hoje recebemos muitas ligações de restaurante. Mas não é o sindicato de vocês. Não, cai pro Sindhotéis. Pois é, você falou de farmácias, mas as farmácias elas abrem no dia 1º? Existe uma legislação federal onde institui como itens essenciais. Aí, independente da categoria, do ramo de atividade. Mesmo da convenção, aí cai por terra, porque há necessidade. Exatamente. Primeiro, a pessoa, em qualquer circunstância, ela pode precisar do medicamento, ela receber uma alta hospitalar ou algum procedimento. Por isso que as farmácias não entram nesse rol aí do dia 1º de maio. Exatamente, como postos de gasolina que não pertencem a nós, restaurantes que não pertencem a nós. Os postos, na verdade, aí tem um outro sindicato. Exatamente. Né? Tudo bem. Isso é sempre bom porque as pessoas, você acabou de falar, né? Muitas perguntas se fez hoje, inclusive não sendo parte de vocês, né? Do sindicato. Por isso que é essa dúvida sempre. Né? O pessoal acha que teve imobiliárias que ligaram para nós, porque o pessoal acha que como está inserido no meio do comércio em geral, é correspondente ao nosso sindicato. Paulinho, não tem exceção, o cidadão não pode trabalhar nesse dia. Empregado em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Empregado não. Natal e 1º de maio. Exatamente, os demais 363 dias a gente deixa funcionar normal. Muito bem, 6h58 minutinhos. Vamos falar um pouquinho, eu sou obrigado a te perguntar, claro que não vamos entrar na seara aqui se você é contra, a favor, mas eu acho que até uma questão dessa mudança de jornada que está para acontecer, claro, ainda não foi aprovada, ainda vai ter muita discussão e tal. Como é que vocês aí do lado dos trabalhadores, eu sei que o patronal falou já sobre isso, mas vocês, como é que vocês estão vendo? O que pode mudar? E se mudar, como é que vai funcionar? Já tem isso ou ainda está muito prematuro? Não, na verdade isso aí é um assunto que já vem desde 1988, da última Constituição. Desde 88. Exatamente. Já se discute a redução da jornada. Na época se trabalhava uma jornada de 48 horas que foi pedido para baixar para 40. Então, lá na época chegou-se ao meio termo, 44 horas, que é o que prevalece de 1988 até o momento atual. Então, desde 88 já se pleiteava as 40 horas. Exatamente, exatamente. E hoje o que acontece? Hoje tramita 3 projetos no Congresso, 2 de redução para a jornada 4x3, um com redução para 40 horas, outro para reduzir até 36 horas gradativo, e um terceiro projeto que é 5x2, 40 horas. No nosso entendimento, hoje é o que encaixa melhor na realidade do país, né? Já existe teste, já tem empresas autorizadas por nós a fazer o teste, né? Muitos já contrataram, devido à deficiência da mão de obra, já conseguiram suprir a demanda de mão de obra com essa nova jornada 5x2, né? Então, assim, a nossa visão vai ser positiva. Paulinho, vamos lá, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Claro que o Brasil é como se fosse um continente, né? Existem culturas diferentes, enfim, não precisa a gente adentrar, mas né? Às vezes uma coisa que é aqui no litoral, lá no oeste é diferente um pouquinho, no nordeste e tal. Onde é que eu quero chegar? Te perguntar, existem algumas exceções? Vamos lá, nós aqui, principalmente na temporada, né? Tem comércio que abre 7 da manhã, fecha meia-noite, e obviamente que ele vai precisar de mais trabalhadores. A mão de obra
eu diria que a mão de obra não é que ela está escassa aqui em Itapema, ela muitas vezes o cidadão não consegue morar aqui por uma questão dos aluguéis, o custo de vida é muito alto aqui, e os salários não conseguem acompanhar. E as pessoas reclamam muito também de profissionais que aqui e acolá. Você acha que nesse sentido uma convenção pode de repente se adaptar aqui ou não existe isso? Eu queria que você falasse, porque tem algumas experiências, por exemplo, de supermercados, né? Vamos dar um exemplo dos supermercados que tem um horário mais estendido ainda, que passam muitas dificuldades às vezes, né? E utilizam bastante mão de obra. Mão de obra, exato. Exatamente. Como é que vocês, sindicalistas, aí vê nesse sentido? Na verdade, o que acontece? Nós temos um problema da falta de mão de obra devido ao que tu citou ali, que é o custo de vida muito alto. Então, hoje nós homologamos as rescisões aí de aproximadamente 60 a 80 funcionários por semana. Por semana aqui em Itapema? Por semana, a partir de 1 ano de carteira assinada. Menos do que isso é feito na própria empresa. Na própria empresa. Nós não temos números, né? Mas é grande porque hoje as grandes lojas da região aqui, elas estão com uma deficiência aí de 20 a 30 funcionários cada uma. Né? Eu digo supermercados né? Que utiliza bastante mão de obra. E aí, devido a essa falta de mão de obra, sobra pouca gente para trabalhar. E aí, essa mão de obra, ela tá, uma parte, 80% eles estão se retirando da região nossa pelo custo de vida alto, certo, retornando para o interior do estado, né? E outra parte indo para a construção civil, porque já tem uma jornada de 5x2. Na construção civil. Na construção civil e uma remuneração superior. Certo. Quer dizer, mesmo assim, mas o que eu quero dizer, nós temos ainda a temporada, né? Que também a cidade, você vai precisar de mais trabalhadores, né? Vai trabalhar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o pessoal acha que o sindicato é engessado, né? E eu observo que não é assim, né? Vocês também têm dialogado muito aí, né? Exatamente, já há 3 temporadas a gente já vem emitindo um alerta, né? Principalmente para o sindicato patronal e as empresas de grande porte, que a gente tem um bom relacionamento, né? Que nos procuram quando tem situações dessa, como a mão de obra, né? E a nossa convenção coletiva, ela também tem um dispositivo que ela proíbe a terceirização da atividade fim, né? Então a terceirização da mão de obra para atividade fim também não é possível. Então, ela depende, os empregadores dependem exclusivamente de mão de obra própria. Da mão de obra própria, né? Exatamente. Muito bem, tô com o Paulinho aqui, Roberto Guedes, o Paulo Guedes aqui, o Paulinho, secretário-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio de Itapema e região. Paulinho, o que especificamente faz o sindicato, né? Você falou agora há pouco, as rescisões, vocês são uma espécie de, digamos, fiscal da lei nesse sentido ali também, como parte integrante para os trabalhadores, não é? Exatamente. O sindicato, o papel principal dele, além de gerar a legislação trabalhista para atender a demanda regional, né? A gente faz todo o suporte para o trabalhador, rescisão, cálculo, toda essa parte trabalhista, o sindicato faz a mediação. É a mediação. A mediação. Então, antes de passar para um passivo trabalhista. Então, o sindicato tenta mediar entre as partes. Cada sindicato protegendo a sua categoria. A sua categoria. Exatamente. Nós, como laboral, profissional, nós vamos defender a questão do empregado, mas sempre com portas abertas de diálogo com a parte patronal. As regras, então, elas passam pela convenção coletiva. Vamos supor que um ano não tenha acordo entre os dois sindicatos. Vale a que já está em vigor? É isso? Na verdade, ela perde o valor, né? Perde o valor. Perde o valor. Por exemplo, um dos casos é os feriados, né? Então, os feriados, por exemplo, não foi fechada a convenção coletiva, né? Num determinado ano. Os feriados que estão autorizados a funcionar via convenção coletiva, eles perdem o valor. E o processo vai para dissídio coletivo. Aí é onde que se fala o dissídio, muita gente confunde, né? O dissídio é quando não há acordo. Exatamente. O sindicato profissional laboral não tem um acordo com o sindicato patronal e aí a justiça tem que decidir. Então, por isso que chama-se dissídio. Então, quando vai a dissídio, até que se saia uma sentença, fica suspensa a validade da convenção coletiva. Então, por isso que é importante
o fechamento da convenção coletiva. Paulinho, ser sindicalizado, você vai me responder, é obrigatório ou não? Não. Não é obrigatório. Na própria convenção coletiva e nas assembleias que antecedem, já é informado como que funciona toda essa questão. Isso tem que ser uma vontade do trabalhador. Na verdade, a convenção coletiva, ela estabelece já os parâmetros, Sim. né? Aqueles que discordam são os opositores. Então, eles têm o período previsto na própria convenção coletiva para se manifestar presencialmente, com carta de próprio punho, documento padronizado. Muito bem. Bom, pelo que eu entendi, então, tudo está numa convenção, né? E o momento certo é ali, no mês de setembro, outubro, que são as assembleias e as rodadas de negociação. Então, pelo que eu entendi, as entidades, elas têm que se fortalecerem, né? As duas, por exemplo, os sindicatos dos trabalhadores e do patronal também. Se os sindicatos são participativos, eles conseguem, então, digamos, uma convenção que fique bom para os dois, né? Exatamente. O que acontece? Por exemplo, hoje na nossa base nós representamos, nosso sindicato, em torno de 7.000 trabalhadores das 3 cidades. 7.000 trabalhadores. 7.000 trabalhadores. E eu estava conversando com o patronal, hoje ainda pela manhã, ele disse que vinculados, sindicalizados ali com ele tem em torno de 90 empregadores. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, assim, da mesma forma que o sindicato laboral profissional tem que se fortalecer, o patronal da mesma forma. Então, os empregadores que estão nos ouvindo, é importante eles procurarem o sindicato patronal, levar as demandas deles. Sim. Porque, assim, depois da convenção fechada, não tem como reclamar. Tanto o empregado quanto o empregador. Por isso que é importante as assembleias ter a participação de uma ampla gama de pessoas, né? Paulinho, vocês sempre são atentos, né, à realidade do município, né? Pelo que eu tenho notado aí nos últimos anos, não é aquela coisa engessada. Eu repito novamente que muita gente critica, o sindicato, e não é bem assim, né? Não. A gente está aberto a conversações. Tem parâmetros, limites que a gente não pode ultrapassar, como a própria Justiça do Trabalho, né? Então tem parâmetros que o sindicato não pode ir além daquilo ali. Então, o que acontece? Aí a gente senta, conversa, vê a realidade. Cada empresa é uma situação diferente, a atividade de supermercado é uma coisa, o comércio de rua é diferente. Nós sempre procuramos não discriminar nenhum deles. Sim. Né? Mas a gente tenta ajustar a cada uma a realidade. Agora são 7h08. Paulinho Guedes aqui, o secretário-geral do Sindicato dos Empregados do Comércio de Itapema, o nosso convidado, tá falando do dia 1º de maio. Acho que não paira dúvida, né, em relação ao 1º de maio, né? Acho que tá todo mundo aqui, você falou muito bem. Se o comércio que quer abrir, ele tem que estar lá no trabalho, que estejam no contrato social. No contrato social da empresa. Tem que frisar isso, né? Tenham perguntas, Lívia? Tem ouvinte falando que Balneário e Camboriú conseguiram na justiça a liberação para o 1º de maio, para abrir no 1º de maio. Como é que fica essa... Na verdade, eles conseguiram, até chegou o modelo do documento assinado pelas partes, né? O documento original para mim. Na verdade, foi uma negociação entre os sindicatos, né? Lá. Exatamente, porque o que acontece? O que vai prevalecer, mesmo com uma liminar, mandato de segurança, N possibilidades jurídicas, a autoridade judicial, ele vai ter como balizador a convenção coletiva. Ela não se sobrepõe, como você falou. Não. O que aconteceu em Balneário Camboriú? As duas entidades entraram em acordo. Né? O patronal levou uma proposta para o laboral, profissional, que concordou e delimitou como que seria, e aí ambos assinaram, chama-se um aditivo, certo, a cláusula específica da convenção coletiva. Então, ela vai lá no mediador, no sistema do MTE, e faz essa flexibilização lá para essa data específica. Mas isso foi uma proposta deles, entre eles, né? Várias empresas, mas Balneário fechou. Não, Balneário é um assunto de Balneário, é uma realidade de Balneário. Certo. Nós temos database diferente, nós temos entendimentos diferentes, nós temos questão de trabalhadores diferentes. Então, a questão de Balneário Camboriú é diferente da região de Itapema. Até o piso salarial é diferente. Paulo, estão perguntando se por acaso, se uma pessoa que trabalha no comércio Balneário Camboriú se recusar a trabalhar no dia 1º de maio, tem punição? É obrigado a trabalhar por ser um feriado? Como é que fica isso? Teria que ver o documento ali completo. A convenção deles lá, né? Não, o termo aditivo que eles assinaram.
né? O termo aditivo, se ele especifica alguma coisa sobre punição, porque a partir da hora que existe uma escala oficial, você é escalado e você não comparece, você pode ser advertido. Pela empresa, né? Exatamente. Então teria que ver o documento na íntegra, não só a negociação, né? Ver o documento na íntegra. Esse aditivo aí que você falou, né? Exatamente. Acho que pode procurar o empregador, né? Que ele vai Exatamente. O empregador vai ter o poder desse documento. O próprio sindicato né? O contador, o sindicato, tanto o patronal quanto o laboral, vão ter os documentos. É porque cada convenção tem suas regras, respeitando, obviamente, a regra geral, mas mesmo assim ela pode mudar, se houver aí o consenso, né, do sindicato. O consenso das partes e a assinatura desse documento, ele além de estabelecer valores, datas, horários, ele também tem demais atribuições. Aliás, o valor do que a gente chama do salário do comércio é entre vocês, né? Exatamente. O sindicato que... nós utilizamos o índice oficial, é o INPC, né? Mas sempre tem um arredondamento, porque assim, tem alguma cláusula, aqui dá pra gente avançar numa negociação, que foi o caso do 2x1, nos domingos, né? Sim. A gente avançou, então você consegue melhorar o índice, né? Então, por exemplo, ano passado, em outubro, nós tínhamos um índice de 5,5% de reajuste. Conseguimos chegar a 7% pelo segundo ano consecutivo. 7%. Acima, foi um dos melhores percentuais dos sindicatos de Santa Catarina. Foi aqui em Itapema. Exatamente. Por quê? Porque a gente conseguiu dar essa condição do 2x1. Né? Porque de igual forma nós entendíamos que ela discriminava, né, a mulher, né? Sim. Porque dava um tratamento diferente e aí a aceitação dela no mercado de trabalho também complicava. Entendi. Porque daí o empregador, ele poderia dizer o seguinte: poxa, vamos contratar homem então, né? Exatamente. É mais simples para fechar uma escala, né? Então, para a gente deixar o negócio mais democrático, justo, então a gente ajustou o texto da convenção coletiva. Muito bem, 7h12, até porque no dia 1º a maioria das empresas, elas fazem uma festa para os trabalhadores, de confraternização, né? A Construção Civil faz muito isso, né? Muita gente do comércio faz isso, uma homenagem, né, aos trabalhadores nesse dia tão importante. Afinal de contas, eu sempre digo aqui, se não são os patrões, mas também se não são os empregados, né? É uma via né? Uma via de mão dupla. De mão dupla, né? Então a gente tem que respeitar, é óbvio, né? Eu sempre falo isso aqui. Todos nós somos trabalhadores, né? E merecemos, né, o nosso respeito, né? Para todo mundo aí. Mas enfim, é importante a tua vinda aqui, até para você esclarecer alguns paradigmas, eu digo assim, né? Nada melhor que um diálogo. E eu vou mais além aqui com você. Eu acho que a gente discute tanta coisa que talvez não seja tão importante, mas uma que eu acho essencial para a nossa cidade, Paulinho, muito essencial, é essa relação moradia para as pessoas. Isso aí, Paulinho, e aqui vou fazer isso é uma opinião minha, né? Não só os sindicatos, tanto laboral como patronal, como o município, quando eu falo isso, todas as entidades, nós temos que sentar à mesa e ver algo nesse sentido, porque senão adianta a gente discutir que horário, diminuição de jornada de trabalho, se vai trabalhar no feriado ou não, se os trabalhadores, se ele não consegue, né, pagar a sua moradia, que é uma situação que se tem falado muito, mas a gente precisa não só falar, mas agir, mas assim, retirar toda a vestimenta de ego que muitas vezes algumas pessoas têm e sentar e resolver esse problema, não é, Paulo? Não sei se você concorda, o próprio sindicato aí, por isso que eu vou puxar a orelha de todo mundo, que eu acho que todo mundo tem que sentar à mesa e nós aqui, você acabou de falar, né? A convenção, no caso, ela abrange os 3 municípios aqui. O que acontece em Balneário, o que acontece aqui é uma realidade também, a nossa realidade, mas a gente precisa conversar mais em relação a isso. Você não acha? Com certeza, a questão de moradia é um problema sério que a gente vê que esses últimos 3 anos ali tá bem complicado, né? Virou um problema social, né? Porque não tem moradia, essa mão de obra sai da região, né? Diferente de Balneário e Camboriú, o que acontece? Nas cidades ao redor ainda se consegue uma moradia com preço justo. Você dá o exemplo ali, por exemplo, Balneário Camboriú, seria isso? Exatamente, toda aquela faixa ali, né? Pega o bairro Tabuleiro, que
dividido ali a Marginal, né? Então pega o bairro Tabuleiro, que pertence a Camboriú, o bairro Monte Alegre, e aí tem o outro lado ali que já é Balneário, Vila Real. Mas mesmo assim, ainda os aluguéis são altos, né? Ainda é caro. Ainda é caro. Essa é uma situação. Como é que vamos resolver? Bom, tem tantas cabeças pensantes aí, começar pelo prefeito, pelos vereadores, e aí vai para as entidades todas, né? Tava conversando outro dia aqui alguns dias atrás aqui com o Maninho, que hoje está na CITA lá também, sei que ele está começando a fazer um trabalho aí de união, né? De chamar as pessoas para sair. Claro que eu sempre falo aqui, muitos anos a gente se passou, muitas entidades caíram no esquecimento porque, sei lá, desmotivadas e tal, mas está na hora da gente fomentar isso, né, Paulinho? Exatamente. Transporte público é outra coisa que complica, né? Por exemplo, hoje aí vários que relataram para nós ali no sindicato, eu consegui uma kitnet no Alto São Bento, mas para mim deslocar até a meia praia é complicado, o transporte público não fecha o horário, não tem o suficiente, igual um problema do Outlet Porto Belo, né? Hoje toda a mão de obra dele funciona através de van, né? São vans fretadas pelas empresas para poder ter mão de obra. Você vê, são assuntos que eu sei que machucam muitas vezes, mas a gente tem que trazer à tona. E eu acho que esse é o principal ponto aqui, né? Vou meter minha colher no assunto, porque isso é uma coisa que me deixa muito triste. A gente cresceu, evoluiu. Eu acho que Santa Catarina como um todo não tem uma cultura do transporte público, né? Eu vim de Santos, onde funciona, é uma cidade grande, onde você vai para todo e qualquer lugar de ônibus, porque tem vários horários. Porque não adianta achar assim, mas tem uma praiana que sai às 6 horas da manhã. Gente, mas eu às vezes entre as 9, vou sair às 6, vou ficar sentada lá no meu trabalho, sendo que eu tenho a casa para arrumar. As pessoas têm a vida, não dá para ficar. Mas aí, Lívia, tem que ter horário, gente, horário decente para pegar o ônibus. Aí você conversa, aí você conversa muitas vezes com os donos das empresas, eles dizem o seguinte: beleza, eu coloco mais ônibus, mas e o trânsito? Digamos. Porque você tem que fazer as pessoas terem a cultura de pegar ônibus. Não, mas não é Se for bom, a pessoa vai pegar. Não, mas e uma via para esse ônibus andar? Porque senão ele vai atrasar também. A questão da mobilidade. Lógico, eu entendo, mas eu falo assim, se você tivesse uma via, como tem grandes cidades aí, que é para ônibus e taxistas, a gente é muito acostumado a usar o carro, é só você olhar, olha. Porque tu não tem um transporte, você não tem, e quando tem, não é bom. Então, quando tem, não é bom. Cara, se pra vir de Itajaí aqui, você vem num ônibus circular. Antigamente ainda era um ônibus de viagem, tal. Pô, é pesado. São 3 horas de Itajaí até aqui. Que vem parando, pingando. É horrível. Então, assim, a gente não tem cultura. Eu venho pra aqui, de Porto Belo aqui, que é pertinho. Olha que maravilha se tivesse um ônibus pra eu vir trabalhar. Pego aqui, desço na porta da minha casa, não gasto. Mas eu continuo dizendo, é importante, a gente tem que ter isso aí, pensar, mas você tem que ter um corredor para ônibus para isso, senão você vai chegar atrasado, né? Enfim, e tem que estar. Sim, são várias coisas, mas é preciso também mudar um pouco da cultura, né? É preciso. Mas começando a funcionar, vamos dizer que funcionasse o transporte público, melhoraria. Melhoraria, porque teria quantos veículos iam sair. Exatamente. É que hoje a população, se vocês vão concordar aqui no nosso bate-papo bacana aqui, você não se sente motivado a pegar um transporte público. Isso, mas é isso que eu tô falando. Você não tá motivado porque é ruim, não tem horário, o horário não é decente, chega a ser indecente pro trabalhador. São mais pontos negativos do que positivos. Exato. Aí fazem um monte de cobertura pro ônibus, acho ótimo para as crianças que vão pegar a escola, acho que é válido, mas pro trabalhador em si, pode passar, você passa no ponto do ônibus, o cara tá lá horas com uma cara de coitado esperando o ônibus. Exatamente. Não dá, gente. Aí você não pode pegar um aplicativo toda hora, senão vai ter o salário no aplicativo, né? Senão é uma emergência, né, Lívia? Lógico. Mas senão. E o salário já está limitado, né? Porque você já não consegue pagar moradia. Se você tiver que pagar o aplicativo, já morar exatamente. Enfim, gente, a discussão é boa, né? Nós temos todos os lados aqui, o próprio empresário também, que paga uma carga pesada, nós também, enfim, todo mundo aqui, acho que tem. Agora, o que a gente precisa é unir mais, né? As ideias são bem-vindas, né, Paulinho? Exato. Por isso que eu sempre falo, é bom esse diálogo aqui. As ideias podem entrar em conflito, as pessoas não precisam. Boa. Adorei. Boa. A gente está à disposição, por mais que nós somos o sindicato dos empregados, mas a gente atende aí 30%, 40% da demanda nossa. E eu sou testemunha que o Paulinho sempre tá, o presidente agora é o do laboral não, do patronal é o Jefferson. Eu sou testemunha que vocês conversam bastante, né? Exatamente, hoje de manhã ele passou lá, conversou comigo, na semana passada, toda semana a gente está conversando. Bom, é isso aí. Portas abertas. Divergências sempre vão acontecer. Exatamente, vai ter opiniões diferentes, vai ter ideias diferentes, mas daí assim, na mesa de negociação é a hora do debate. Eu
Eu gosto do Paulinho que ele é diálogo. A Vera já é mais dura, né? Aliás, um beijo pra Vera lá que continua Vera, lutando. Quando o negócio fica pesado, aí a gente utiliza a Vera. Mas o Paulinho tem feito esse diálogo bacana aí, eu acho interessante aí. A gente quer que a nossa cidade cresça, mas de forma uniforme, né? E ordenada. Redundância aqui, mas enfim, exato. Ordenada. Não pode ser de um lado só, né? Eu acho que tem que ser dos dois lados e todos nós aqui vamos ter sempre dificuldades, é evidente. Paulinho, obrigado pela tua vinda aqui, venha mais vezes, tá? Sempre é importante ouvi-lo aí, assim como todas as entidades aqui do nosso município. Obrigado, tá? Tranquilo, eu que agradeço aí a oportunidade. Aproveito para mandar um alô pro dia do trabalho. Eu falo pra Lívia, ela fica brava. Lá no calendário tem dia do trabalho, tem que ser o dia do trabalhador. Exatamente, né? O nosso calendário tá como o dia do trabalhador. E aí eu pergunto, dia do trabalhador, aí você vê que ela fica louca, mas por que é dia do trabalho? Por que as pessoas não trabalham? Não vão trabalhar não, quero folga. Eu gostaria de saber quem gravou pra nós lá, foi a Rúbia. A Rúbia? A Rúbia, A chamada ficou muito boa, bastante das ligações que a gente veio recebendo foi através da chamada. Da chamada, olha só. Pra ver como tem retorno anunciar na rádio, viu, gente? Anuncia na rádio. Fantástica, né? Exatamente. E é bacana que vocês tiram todas as dúvidas. E, gente, eu aprendi desde cedo. Quando você quer tirar dúvida, vai na fonte. Vai no local certo, né? Não fica no diz que aí. O diz que diz é muito complicado. Porque assim, ó, chega. É igual o caso ali do ouvinte ali que queria saber de Balneário, que se foi uma ação judicial. Não. Porque o dia nem aconteceu. Se fosse próximo da data, poderia existir, não. O sindicato bateu o pé, vamos entrar com uma liminar ou qualquer coisa desse tipo. Aí tudo bem. Aí sim, aí é um embate judicial. Né? Mas mesmo assim o balizador sempre será a convenção coletiva. Ali foi um aditivo entre os dois sindicatos. Exatamente, as duas entidades. Paulinho, manda um abraço para todo mundo lá, tá? A todos os trabalhadores e ouvintes aí, um grande abraço.